Eu queria ver um dia que falasse assim, ó, não tem mais morte, tá encerrado o caso. Nossa, né? seria magnífico. Mas será que sempre vai ter essa arrastando esse tipo de coisa, né? Entendi. Mas em relação à gasolina, pessoal, vou falar aqui, pode me criticar, me crucificar. Esse conversa que fala aí que tem cartel de não sei o quê, dos donos de postos, porque eles são amigos, eles se reuniram lá numa chácara um dia e tem um vídeo que eles estavam combinando. Isso é a maior lenda urbana da cidade. Várias vezes eu fui já convidado por imprensa, ó, você fala a respeito desse cartel, eu falei assim, não existe cartel. Eu já atendi posto, eu conheço donos de posto, eu sou muito amigo de um dono de posto que ele não ia inventar lorota para mim, não tinha porquê. Eu tenho amigos, economistas, consultores que também atendem posto. A gente vê da entrada e saída de notas pelo preço que compra. O problema é, já vem caro da distribuição para a cidade. Esse negócio de combinar é porque é o seguinte, eles Então sabem... essa coisa de combinação, você Isso. acredita que é lenda urbana, Eles no são caso, em Maringá. concorrentes. Você acha? Se fosse assim, até traficante combinava entre eles, assim, ó, então vamos vender todo mundo no mesmo preço, não ia ficar se matando. A concorrência, assim, então, é saudável ali em Maringá. É uma concorrência. Cara, na verdade, pode ser que, assim, existe uma convenção de, ó, o cara baixou um pouco ali, mas ninguém vai querer ficar brigando, assim, por Sim. centavo. Eles têm que fazer um alto volume de galonagem e, no final das contas, a marcação é muito baixa. Uma coisa é eu produzir uma esfirra dessa aqui e ela me custar 60 centavos e eu colocar por R$ 2,99. Eu tenho uma margem, o markup dele é maior, vezes 3, vezes 4. O markup num posto de gasolina, ele varia de acordo com o tipo de combustível, então pode ser álcool 1.18, usa um markup maior. Depois você tem a gasolina, que é o que mais tem saída, 1.15. Nossa, muito diferente, 1.15. E daí o 1.12, 1.13 e o diesel. E daí quando você pega 1 milhão, 1 milhão e meio de faturamento e você tira essa margem, ó, vamos supor que o cara faturou aqui... Gente, aqui é ao vivo na hora, a calculadora tá na mão eu do gosto de João usar, ali. né? Ó, 1 milhão e meio que ele fatura por 1.15, 1 milhão e 300 é custo. Nossa. Né? E daí sobra 200. Nossa, mas ainda tá rico, né? Olha, 200 mil reais. Calma. Quanto que custa um aluguel? Porque normalmente o cara faz a estrutura, mas o aluguel ele paga. Tem vários casos que são assim, que o cara, você loca o terreno. Não tava tudo estruturado, o cara já deixou ali um posto pra você locar, né? Então você paga um aluguel vai ser uns 12 mil. Aí, de repente, a folha de pagamento, como é lucro real, ele quase que dobra. E você tem que pagar adicional noturno, porque são os 3 turnos. Você tem que pagar a hora extra, porque abre também de feriado, abre de domingo. Ou seja, viu algum posto que deu às 6 horas da tarde, ele já encerrou as atividades e o pessoal vai embora. E tem todos os encargos sociais, trabalhistas em cima. Tem o INSS patronal. Tem o insalubridade, no caso, periculosidade, né, pro frentista. Por mais que você fale assim, nossa, nunca vi um posto explodir. Mas por estar ali lidando com o produto, por força da lei, trabalhista tem. Então você joga ali quantidade de funcionário X, na hora que você vê, 90 mil reais é a folha de pagamento. Então dos 200 mil você já tira 90, já sobra 110. Por gastos especiais, né? Tem que trocar a tubulação. Dias eu soube de um posto de gasolina, teve que trocar uma parte da tubulação lá. Sem contar isso. Só nisso, no mês. Aí, ó, pensa comigo aqui, se você for construir um posto de gasolina, quanto dinheiro você tem que investir no negócio? 2 milhões de reais? Então, pro cara sobrar no final... nossa, sobrou 40 mil, 30 mil, sobrou 2%. O pessoal não troca cheque aí, ou qualquer tipo de negócio. O sistema capitalista, ele remunera o capital. Né? Então, quando você vê um volume, vende tudo aquilo e acha que está sobrando um monte, mas quanto sobra de margem de lucro? E dessa margem, muitas vezes também tem disparidade, porque se você compara o que sobra num restaurante, às vezes sobra o mesmo tanto, mas o faturamento é menor. Aí parece que tem uma margem de lucro alta. Só que se o investimento necessário para fazer aquela estrutura toda foi similar de um posto, vamos supor, um restaurante mais chique e tal, dá na mesma. A receita é menor. Você tem que comparar assim, a rentabilidade sobre o patrimônio. Okay. E não a lucratividade. Lucratividade é
é um índice que você pode até acompanhar, ver se está melhorando, diminuindo, é importante. Tá? É a margem final. Margem de contribuição menos despesas fixas. Agora, o importante é a questão da rentabilidade. Tanto que se fosse tão lucrativo assim, tal, então o cara ia abrir um aqui, outro ali, e outra, você vai andando, volta e meia, um posto ali quebrou, o outro ali tá falido. É um dos tipos de atividade que eu mais tenho recordação de poder falar, ó, naquela praça onde tinha um paralelo, não transversal, mas oposto ao outro, um acaba que quebra. Um que quebra. Né? Então eu já vi muito posto de gasolina quebrar. Então, agora, essa questão da gasolina, gente, ela é uma resultante do barril do petróleo e o dólar. Então, se eu comentei aqui, uma das críticas que eu coloco é o descontrole do dólar, que existem mecanismos para você conter um pouco. Não precisava deixar nos 4,50, mas, pelo amor de Deus, não deixa o negócio ir tanto para cima e para baixo. Vai que seja como na época que eram as bandas, né? Segurando um pouquinho assim. E o que ocorre é que o valor do barril do petróleo já está superior ao que era antes da pandemia. Nossa. Então, quando vem toda a retomada, isso daí aquece e os países produtores de exportadores da OPEP, né, produtores e exportadores de petróleo, eles retêm porque é um oligopólio internacional, daí sim ali existe um cartel. Eles podem se combinar, falar, ó, mantém um pouco sua produção aqui, mantém um pouco aqui. Aí você vê lá, os caras bonando de grana. Na Arábia Saudita, os caras com carro banhado a ouro e tal, né? Então o dinheiro fica lá. Agora, dessa resultante aí, você pega o barril do petróleo a quase 70, hoje deve ter uns 67 dólares, né, o barril, e um dólar a 5,40, cara, inevitável. Há tempos atrás aí, volta e meia eu dou um pitaco do que eu acho, na leitura que eu faço em relação a combustível. Eu falei, vai passar de R$6. Hoje mesmo chegou alguém e falou assim, cara... passou de 6. Passou de 6, passou de né? 6. E daí, mas e o que acontece com o álcool? Porque também passou de 5. Cara, o álcool é sempre uma fração, eles usam de 70%. Mas tá mudando o custo de produção do álcool? Não tanto. Tem a questão da demanda por açúcar, né? Ele é um item da alimentação global aí, com o pessoal demandando mais, acaba que o açúcar fica mais interessante e as usinas deixam de produzir álcool e migra para essa outra commodity também. Mas a verdade é que quando a gasolina caiu, lá no ápice da crise, que o barril do petróleo chegou a $20, eles foram baixando a gasolina. E daí o pessoal das usinas de álcool foram baixando também o preço do litro do álcool de forma que não pagava nem os custos. Nossa. E agora que volta, eles estão compensando as perdas, tendo obviamente lucro, e eles nunca vão fazer algo que é com base no lucro. Eles sempre vão fazer os 70% de eficiência da gasolina. Então, você veja bem, não é uma commodity internacional, mas por ser bem substituto, ele acompanha e tem também a agravante do açúcar que acaba que aumentou a demanda. Acompanha o dólar? É isso? A gasolina é em função do barril do petróleo, definido pela OPEP, e a taxa de câmbio, que daí é a lei da oferta e demanda. Sim. E daí você tem ali um valor que daí se ele começa a subir demais, seja por um ou por dois, ou por um ou por outro, ou os dois ao mesmo tempo, o pessoal do álcool vai indo na mesma direção. Então eles vão tendo lucro extraordinários. Se o lucro fosse, sei lá, vou chutar, 10%, passa a ser 15%, passa a ser 20%, e eles formam uma reserva. É bacana pro pessoal. Agora, se em algum determinado momento acontecer o inverso, eles falam assim, nossa, não tá nem pagando os custos de produção. Azar, filho, porque ninguém vai comprar álcool se tiver o mesmo preço da gasolina. Exatamente. Né? Então o mercado se melhor ajusta. lucrar com alguma coisa. Se ajusta. No caso ali, para uma baixa de preço, assim, na tua opinião, João, para baixar o preço, tanto da gasolina quanto do álcool, tá tendo algumas ações ali do governo federal, etc, questão de impostos, etc, governo estadual também. Mas assim, na tua visão, o que seria interessante tá atacando ali para abaixando esses preços aí, tanto do álcool quanto da gasolina? Uma coisa que existe, obrigatoriamente, a forma que é regulamentado o mercado obriga você passar por uma distribuidora. Então, um posto, por exemplo, ele não pode comprar direto da usina. Então, se você deixasse pular etapas de alguma forma, isso ajudaria um pouco. E
tendo críticas ou não em relação ao governo Bolsonaro, a verdade é que ele tem razão quando fala que os governos estaduais têm muita responsabilidade. Tanto é que antes de começar esse fuzuê tudo aí, última viagem que eu fiz assim, acabei indo no Réveillon em Copacabana no ano 2019 para 2020, né? Uhum. E quem já pegou a estrada para lá fica, assim, no mínimo com um sentimento de curiosidade. Você sai de Maringá pagando um determinado preço, aí você passa por São Paulo, cai abruptamente. Cara, quando você chega no Rio de Janeiro, vira um absurdo. Tipo, você fala assim, cara, como é que as pessoas pagam um valor desse? E pior, você pega, o estado do Paraná é um estado, de certa forma, bem gerido. Não sei, talvez é rico só, tá? Porque visão diferente. Porque visão assim, diferente. porque eu tinha numa época, não, o governador Beto Richa faz um bom trabalho, mas por que, João? Ali é um estado que tem boa arrecadação, tem bom resultado, investimentos e tal. Aí daqui a pouco passa um tempo, caiu no escândalo lá, foi preso, não sei o que. Eu falei assim, nossa, nunca mais na minha vida eu vou defender político nenhum de que... Porque, cara, é uma soma de... Não é a figura do cara que tá fazendo a coisa dar certo e tal. É todo um... E outra, Paraná tem terra fértil, cara. Pois é. Né? Paraná tem porto, né, para exportação em Paranaguá. Então, ele é escopo de tudo. Ele tem um nível de educação mais elevado, ele é diferenciado. Quando você vai pro Rio de Janeiro, Maringá é uma cidade que não tem... não tem, a dívida líquida é negativa. Né? Então, de parabéns, quer queira, quer não, por mais que houve um receio de que vamos exagerar, vamos gastar, vamos fazer uns investimentos ali, ainda assim, ela tá, todos os requisitos avaliados pelo Tribunal de Contas, nada que desabone. Agora, você vai no Rio de Janeiro, cara, você tem uma permissão de endividamento 120% da receita anual. Cara, já ultrapassou, já explodiu. Tudo o orçamento no Rio de Janeiro, tudo estourado. Aí você pega lá, eu acho que o ICMS do combustível é 27%, 29%. Então você sai de uma realidade de 5%, eu fui para caiu numa de 4% e voltei numa de 6%. Né? Então, por aí... Mas será que tem culpa dos estados? Então sai andando aqui do Paraná, passa por São Paulo, vai passar Rio de Janeiro, você vai falar assim, tem alguma coisa estranha aí. Não tá certo, não é Porque igual. tem estado que cobra menos e estado que cobra mais. Nós estamos no meio termo, mas poderia ser igual São Paulo. Agora, e pensa quem tá no Rio de Janeiro, cara. Aí dá dó. O cara tem que fazer triatlo, vai de bicicleta mesmo, né? Pedágio aqui em Maringá, você vai passando, você vai vendo lá 10 vezes mais do que em Santa Catarina. Você entra em Santa Catarina, isso aí foi um erro também, cara. Lá atrás, quando iniciou o Plano Real, a inflação ainda era muito alta e vamos colocar que hoje a gente acha assim, nossa, a Selic tá 5, deveria estar 10. Naqueles tempos era 26, 27, nossa. Chegou a bater 44. Uau. Então isso era uma taxa mínima de atratividade para investimentos. Porque se eu tenho a oportunidade de ganhar 26, eu só vou investir se eu ganhar mais do que isso. Como os contratos eram de longo prazo, 20 anos, acho que foi prorrogado mais 5, alguma coisa assim, eles fizeram com base naquela Selic. Só que logo na sequência a inflação começou a cair, foi controlada a Selic, e daí teve que ficar, né? Lógico, não vou deixar de tapar o sol com a peneira, que teve um monte de falcatruagem, desvio, tanto que tá gente sendo presa, escambau. Mas da parte técnica, teve essa situação de ter sido no primeiro ano do Plano Real. Já os outros experiências aí de pedágio, seja Santa Catarina ou São Paulo, já foi num momento posterior. Daí por isso que teve essa, né, muito mais, nossa senhora, sei lá, 10% ou 20% um pedágio lá em Santa Catarina do que comparado com o Paraná, né? Nossa, absurdo. É muito, a diferença é desestímulo a viajar ao turismo, né? Exatamente. Mas vou puxar um assunto aqui,